Olá a todos e bem-vindos de volta com dois dos meus cientistas favoritos. Estou novamente com a Dr. Ivana Nikolic-Hughes, diretora do programa Fronteiras da Ciência da Universidade Columbia, e o Dr. Stephen Starr, ex-diretor do programa de Ciências de Laboratório Clínico da Universidade do Missouri. Ivana e Stephen, bem-vindos de volta. Ivana, Stephen, welcome back. Muito obrigado por nos receber. Bem, muito obrigado por concordar em conversar conosco hoje sobre a realidade, e a realidade muito, muito terrível da ameaça nuclear. Eu sei, Stephen, que você preparou alguns slides, então vou passar a palavra para você. Sim, obrigado, Pascal. Ivana e eu vamos fazer uma apresentação conjunta. Vou compartilhar minha tela aqui. Dei aulas sobre armas nucleares na Universidade do Missouri por cerca de 10 anos. E percebi que a maioria dos meus alunos tinha muito pouco conhecimento sobre o que eram armas nucleares e o que significava uma guerra nuclear. Há alguns anos, vi um anúncio de utilidade pública preparado pelo Estado de Nova York. O vídeo do Departamento de Gerenciamento de Emergências de Nova York. Quero dizer, teria sido engraçado se fosse uma sátira. Mas dado o estado das coisas hoje, pensei, se é isso que os americanos pensam sobre guerra nuclear, se é isso que o governo está dizendo a eles, então temos um problema. Espero que o objetivo desta apresentação lhes ofereça uma perspectiva um pouco diferente. Mas, como vocês sabem, eles disseram para entrar, ficar dentro de casa, manter-se informados e não sair a que seja seguro. Isso foi um grande assunto há alguns anos, quando saiu, porque é um vídeo totalmente ridículo. É tipo, ok, apenas fique onde está e pegue algum lanche. Fique atento, você consegue. Certo. Bem, foi isso que uma bomba de 15 quilotons fez com a cidade de Hiroshima em 1945. Cerca de 13 quilômetros quadrados do centro da cidade foram completamente destruídos por uma tempestade de fogo nuclear. As pessoas que permaneceram dentro de casa não estavam seguras de forma alguma. E hoje em dia o poder das armas nucleares modernas é muito maior do que o das bombas atômicas que foram desenvolvidas há 70 ou 80 anos. Coloquei esses desenhos aqui apenas para dar uma noção de escala. A bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons. Quiloton significa milhares de toneladas de TNT em equivalente explosivo. O Sol está ali no canto esquerdo. A Rússia, atualmente, possui algumas centenas de ogivas termonucleares de 800 quilotons em seus mísseis balísticos intercontinentais, prontas para serem lançadas em 5 minutos ou menos. Eles também implantaram essas bombas incrivelmente grandes de 57 mil quilotons. Lembre-se, 1.000 quilotons equivalem a 1 megaton ou 1 milhão de toneladas de TNT. Esta é uma imagem de uma bomba que eles detonaram em 1961. Para dar uma noção de perspectiva, este é um grupo de soldados americanos que foram levados ao deserto de Nevada para assistir a um teste. A bomba de 70 quilotons foi lançada por via aérea e esta foto foi tirada a 7 milhas da nuvem em forma de cogumelo. Então você sabe, tenha isso em mente. Este próximo vídeo foi feito pelos russos em 1961, mostrando uma arma de 57 mil quilotons. Ele foi filmado a 90 milhas de distância. Uau! Essa bomba é 6.700 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Ela incendiaria uma área cerca de 1.400 vezes maior do que a que foi em Hiroshima. Isso dá uma ideia do que as armas termonucleares modernas poderiam fazer. Оце про Ivana é Corsono. E Tidachimez. Thanks so much, Stephen. Muito obrigada, Stephen. Então você já teve uma noção, pelo Stephen, da enorme escala e das imensas energias envolvidas nessas explosões nucleares. Tenho aqui uma comparação um pouco diferente. Na imagem do meio, você vê novamente a cidade destruída de Hiroshima após uma bomba atômica de 15 quilotons.
E, na parte inferior, bem, os russos, os soviéticos testaram a Tsar Bomba. Você acabou de ouvir 57 mil quilotons. A maior explosão dos Estados Unidos foi o teste Castle Bravo, em 1954, outra bomba termonuclear ou de hidrogênio. Esta é a imagem da nuvem em forma de cogumelo do Castle Bravo, que tinha 40 quilômetros de altura e 100 quilômetros de largura. E ela foi exatamente 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Mas como isso realmente se compara aos explosivos químicos? Então, estamos falando sobre esses rendimentos de energia em termos de equivalentes de TNT. 15 quilotons para Hiroshima, 15 megatons para o Castle Bravo. No topo, há duas imagens relacionadas ao atentado de Oklahoma City. À esquerda está o prédio federal que foi destruído no ataque. À direita, a imagem do edifício depois. Isso aconteceu em abril de 1995, há pouco mais de 30 anos. A narrativa oficial é que Timothy McVeigh encheu um caminhão Ryder com explosivos químicos. Já vi estimativas diferentes, mas vamos considerar cerca de 2,5 toneladas de TNT em termos de rendimento energético. Essa explosão matou 168 pessoas, incluindo 19 crianças que estavam na creche para os funcionários federais do prédio. Mais de 300 outros prédios em um raio de 16 quarteirões foram danificados ou destruídos. O prejuízo na época foi de 650 milhões de dólares, o que em valores atuais provavelmente ultrapassaria 1 bilhão. E estamos falando de uma liberação de energia 6.000 vezes menor que a da bomba de Hiroshima, ou 6 milhões de vezes menor que a da bomba Castle Bravo. E isso não é tudo. Então, Stephen, se você puder ir para o meu próximo ponto. O que também torna as armas nucleares especiais é o que acontece com toda essa energia. Elas produzem muito mais energia do que bombas químicas isoladas conseguem. Embora, é claro, o que vimos em Gaza desde 7 de outubro de 2023 é que a quantidade de explosivos usados lá é estimada em cerca de 100 quilotons. 100 kilotons of explosives. Now, that may not be exactly 100 kilotons of TNT. Agora, isso pode não equivaler exatamente a 100 quilotons de TNT, mas ainda está na ordem de algumas a várias bombas de Hiroshima. Uma das grandes diferenças aqui é que em Gaza tudo está destruído, certo? Então a energia vai toda para a explosão. Com armas nucleares, a explosão, a destruição e o calor. E veremos um pouco sobre isso com Steven em apenas um momento. Cerca de 35% da energia produzida se transforma em calor. Um pequeno sol na tecido. Além de tudo isso, por cada uma de as explosões nucleares também é conhecido em escola. The energy goes into producing the initial radiation. That's things like neutrons and gamma rays. Essas são coisas como nêutrons e raios gama, ambos muito destrutivos, especialmente para a saúde humana. Mas também existem consequências de longo prazo da queda radioativa de vários isótopos, alguns dos quais desempenham papéis particularmente problemáticos. Quero apenas destacar alguns deles, embora existam outros também. Por exemplo, o iodo 131 se acumula na tireoide e está ligado a muitos casos de câncer de tireoide em comunidades expostas à queda radioativa. Isso não vem apenas de Hiroshima e Nagasaki. Também vem da era dos testes nucleares, em lugares onde os testes foram realizados, como as Ilhas Marshall, Kiribati, Argélia, o campo de testes de Nevada nos Estados Unidos e o Cazaquistão, que abrigava um grande campo de testes nucleares soviético. E o iodo 131 é muito interessante porque tem uma meia-vida de 8 dias. Isso significa que ele não permanece no ambiente por muito tempo, talvez algumas semanas, e depois disso desaparece. Mas enquanto está presente, ele se acumula na tireoide. Já o estrôncio 90 e o césio 137 são realmente muito problemáticos. Ambos têm meias-vidas de cerca de 30 anos, o que significa que podem, essencialmente, permanecer no ambiente por, digamos, mais de 200 anos, e ambos são muito biologicamente ativos. O estrôncio é quimicamente semelhante ao cálcio, e claro, todos sabemos que temos cálcio nos ossos. Também ingerimos cálcio, por exemplo, quando bebemos leite.
E o césio-137 é quimicamente semelhante ao potássio, que também sabemos estar presente nos alimentos. Ambos, é claro, são incorporados às nossas células, tecidos e ossos, e assim por diante. Portanto, quando esses isótopos radioativos estão presentes no ambiente, no solo, as plantas os absorvem. Depois, quando comemos as plantas, ou quando as vacas comem a grama que contém estrôncio 90, podemos acabar bebendo leite, que contém estrôncio 90. Os últimos que quero destacar são os isótopos de plutônio. Existem diferentes tipos de isótopos de plutônio. O plutônio é muito pesado e pode ser inalado, vai direto para os pulmões. Provavelmente é a causa de muitos casos de câncer de pulmão em populações expostas. Por exemplo, entre pessoas que não fumam ou nunca fumaram. E o que é importante sobre o plutônio especificamente é que alguns de seus isótopos têm meias-vidas de milhares de anos. O plutônio 239, por exemplo, tem uma meia-vida de cerca de 24.500 anos. Isso significa que ele permanece no meio ambiente por centenas de milhares de anos. Acho que esse tipo de exposição à radiação realmente mostra que as armas nucleares são completamente diferentes de qualquer outra coisa que possamos usar em uma guerra, ou que, por exemplo, tenha sido usada em Gaza, onde é possível imaginar, voltar e reconstruir. Esse tipo de precipitação radioativa não afeta apenas regiões locais. Ela pode se espalhar pelo globo e durar por períodos de tempo muito, muito longos. Na verdade, minha própria pesquisa em Colômbia, de estudantes e colegas nas Ilhas Marshall. Você pode voltar um pouco? Deixe-me desculpe. Sim, tudo bem. Este foi o local dos testes nucleares dos Estados Unidos de 1946 a 1958. Nossa pesquisa dos últimos 5 a 8 anos indica que há níveis significativos, não de iodo 131, que já desapareceu há muito tempo, mas de outros isótopos ainda presentes no solo, como o césio 137, e também nos alimentos, com altos níveis de radiação gama. E isso, é claro, em um lugar onde os testes terminaram há quase 70 anos. Então, mais um slide meu, você pode passar para o próximo. Uma das coisas sobre a radiação que acho que nem sempre valorizamos é que ela é prejudicial à saúde humana. Pode causar uma variedade de doenças, incluindo o câncer. A exposição à radiação pode aumentar o risco de câncer. Mas o que este gráfico nos mostra é basicamente que, no eixo X, estamos observando a idade em que alguém é exposto a uma certa quantidade de radiação. E então, no eixo Y, estamos observando o aumento do risco de câncer para esse grupo. Como você pode ver aqui, há dois aspectos realmente marcantes nesse gráfico. Essa é uma pesquisa da bióloga norte-americana Mary Olson. O primeiro aspecto marcante é que, quanto mais jovem a pessoa é no momento da exposição, maior o risco de desenvolver câncer mais tarde na vida. Acho que muitos de nós temos essa noção intuitiva de proteger, por exemplo, bebês da luz solar, colocando chapéus, protetor solar e assim por diante. Mas outro fato muito menos conhecido é que as mulheres parecem ser mais sensíveis e ter um risco maior de desenvolver câncer em todas as idades, incluindo a infância e a idade adulta. Então vou deixar assim, a radiação não nos afeta a todos da mesma maneira. Certo, Stephen. É com você. Pode continuar. Okay, Stephen, take it away. Yeah, go ahead. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Você falou sobre isótopos. Isótopos são átomos com reações de selênio, certo? Então, os átomos têm prótons e nêutrons no núcleo e elétrons fora do núcleo. O que faz algo ser um isótopo, por exemplo, o césio, é que você pode ter césio 134 e césio 137. A única diferença entre eles é que possuem o mesmo número de prótons e elétrons, mas um número diferente de nêutrons no núcleo. Certos isótopos que não têm exatamente a quantidade certa de nêutrons acabam sendo menos estáveis e então decaem radioativamente. Quando decaem, podem liberar diferentes tipos de radiação, por exemplo, raios gama, ou partícula alfa ou beta, e assim por diante.
Então, o problema com esse envenenamento por radiação é que o nosso corpo, mesmo que não seja exposto diretamente, mas absorva isso indiretamente, acaba usando esses isótopos da mesma forma que usaria os normais. Mas eles começam a se decompor e a nos envenenar por dentro, e o corpo não percebe. Quero dizer, obviamente, não temos nenhum mecanismo de defesa, porque não fomos programados evolutivamente para lidar com isso. É uma situação extraordinária, certo? Absolutely. Exactly. And it's a very good point. Exatamente. E é um ponto muito bom que você está destacando, a diferença entre exposição externa e exposição interna. Então, se eu tiver em uma área onde alguns desses isótopos radioativos estão no solo, por exemplo, se houver plutônio e eu for uma criança brincando na Terra, posso inalar esse material. Mas caso contrário, com algo como o césio no solo, posso ser exposto a alguma radiação gama externamente. Isso é bem diferente da exposição interna. Quando o césio-137 do solo entra nos alimentos, como nas Ilhas Marshall, onde ele chega aos cocos, e então as pessoas comem os cocos. Agora o césio está dentro do corpo, incorporado às suas células e tecidos, e a partir daí ele decai, e os raios gama causam estragos no corpo, nas células, no DNA e assim por diante. Sim. Certo. Stephen, você quer começar? Eu sei que você tentou me colocar em contato com um cientista bielorrusso que realmente trabalhou nisso, certo? Além disso, sobre o que esse envenenamento por radiação interna causa, mas talvez deixemos isso para depois, se você quiser focar neste primeiro. Há uma grande diferença nos padrões, e eu acho que os padrões de segurança contra a radiação, na verdade, servem para disfarçar o perigo dos isótopos ingeridos e absorvidos internamente. Mas podemos falar sobre isso em outro momento. Quero falar mais sobre as armas nucleares, as que existem hoje. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm cerca de 1.700 armas nucleares, cada uma entre 7 e 87 vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima. Elas estão posicionadas e prontas para uso. Então vamos analisar a detonação de uma delas, uma ogiva de 800 quilotons. Um segundo após a detonação, a bola de fogo sobre a cidade de Nova York teria cerca de 1 milha de diâmetro. A superfície da bola de fogo é mais quente do que a superfície do Sol. E isso é, você sabe, como Ivana apontou, a diferença entre um explosivo químico e um explosivo nuclear. Um explosivo químico queima a cerca de 7.000 a 9.000 graus Fahrenheit. Este chega a 100 milhões de graus. Então é como se um pedaço do Sol aparecesse de repente na Terra, o que não é algo bom. Ele vai vaporizar tudo que estiver embaixo e provocar incêndios por toda parte. Esta é uma imagem, uma foto de uma sombra que ficou na calçada em Hiroshima. Uma pessoa estava sentada ali, basicamente sob a bola de fogo. A bola de fogo de Hiroshima tinha talvez uns 100 metros de diâmetro, mas ainda era tão quente quanto o Sol. Agora, de 30 a 40 segundos após a detonação, você veria a nuvem em forma de cogumelo e a bola de fogo subindo a várias centenas de milhas por hora. Abaixo dela, todos os incêndios instantaneamente provocados por essa bola de fogo começam a se unir e, em questão de dezenas de minutos, formarão um único incêndio gigantesco. Chamamos isso de tempestade de fogo nuclear. Ela terá ventos soprando em direção ao centro a centenas de milhas por hora, fortes o suficiente para arrancar árvores. As temperaturas do ar na zona de fogo chegarão a 400 ou 500 graus Fahrenheit em 10 ou 15 minutos, muito acima do ponto de ebulição da água. Então, sabe, ninguém vai sobreviver nessa zona. Mesmo que você esteja em um abrigo profundo, o oxigênio seria consumido. Você poderia ser literalmente assado vivo. Quero dizer, é quase inimaginável. Vimos tempestades de fogo assim durante a Segunda Guerra Mundial e os moradores de Hamburgo não puderam entrar nessas áreas por semanas, simplesmente porque nem mesmo um veículo blindado conseguia entrar. Estava tão quente depois. Bem, a Rússia implantou, você sabe, vimos aquela imagem da arma de 57.000 quilotons mais cedo.
Agora eles têm o drone Poseidon. É como um submarino nuclear não tripulado, mas eles o chamam de torpedo drone. Ele tem uma ogiva de 100 megatons, ou 100 mil quilotons. É 2 vezes maior que aquela ogiva de 57 mil quilotons. Viaja a cerca de 185 km por hora e basicamente tem alcance ilimitado, pois é movida por um pequeno reator nuclear. Isso significa que pode ser posicionada ao largo da costa e permanecer ali indefinidamente. Quando detona, pode criar uma zona de fogo de 13.000 a 18.000 quilômetros quadrados, além de uma onda de maré radioativa. Só para comparar as zonas de fogo, à esquerda, sob o pequeno marcador vermelho no centro de Manhattan, está a zona de fogo da bomba de Hiroshima, e à direita está a zona de fogo de uma bomba Poseidon de 100 megatons. Este é um submarino russo que transportaria 6 delas, e eles já implantaram 3 desses submarinos. Se você detonasse um drone Poseidon em Pearl Harbor, ele literalmente colocaria toda a ilha do Havaí em chamas. Embora a bomba detone debaixo d'água, ela vaporiza e ferve instantaneamente a água acima dela. Isso pode reduzir um pouco a zona de fogo, de digamos 18.000 para 13.000 quilômetros quadrados, mas ainda é algo quase inimaginável. O Dr. Theodore Postol criou essas imagens. Ele tentou mostrar que um único Poseidon poderia praticamente incendiar toda a costa leste. Para ter uma noção de quantas armas nucleares existem, há pouco mais de 12.000 nos arsenais globais atualmente, e cerca de 90% delas estão nos estoques dos Estados Unidos e da Rússia. A imagem à direita mostra as 2 maiores barras se destacando. Na base delas, a seção vermelha representa as armas estratégicas implantadas. Elas variam em potência de cerca de 90 ou 100 quilotons até 1,7 megaton. Agora, as armas de reserva estão armazenadas. Elas não ficam em bases da Força Aérea. Depois há as armas aposentadas que ainda estão intactas. Assim, os Estados Unidos e a Rússia têm cada um mais de 5.000 armas nucleares. O restante do mundo soma apenas algumas centenas. É por isso que, quando se fala em desarmamento nuclear, é importante fazer com que a Rússia e os Estados Unidos conversem. Os Estados Unidos e a Rússia podem lançar de 800 a 1.000 dessas ogivas nucleares estratégicas em 5 minutos ou menos. Os russos têm uma autoridade de comando nuclear. Eles podem apertar um botão, ignorar todos os níveis inferiores de comando e lançar diretamente. Você sabe, o Tratado START, o novo START, está prestes a expirar. É o nosso último acordo de controle de armas nucleares ainda em vigor. Ele expira em 6 de fevereiro. Putin ofereceu continuar observando o acordo por mais um ano. Ele fez questão de oferecer isso a Trump, e Trump não aceitou. Ainda restam 3 semanas para aceitar, e é extremamente importante que o façamos. Se não o fizermos, o número de ogivas nucleares implantadas basicamente dobrará em pouco tempo. Em questão de horas, haveria centenas de bombas a mais que poderiam ser carregadas em mísseis de cruzeiro em nossas aeronaves. Mas, se seguirmos por esse caminho, estaremos em sérios apuros. Agora, não é preciso muito para lançar uma. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia estão sempre acompanhados por uma maleta nuclear quando estão fora da Casa Branca. Você pode abrir a maleta em menos de 1 minuto, e em mais 1 minuto ou menos, ordenar o uso de uma única arma nuclear ou de milhares delas. Se estiverem no Kremlin ou na Casa Branca, podem fazer isso sem precisar da maleta. Uma vez dada a ordem de lançamento, se lançarem um míssil balístico intercontinental, o tempo de voo é de cerca de 30 minutos dos Estados Unidos até a Rússia e vice-versa. A Rússia possui mísseis hipersônicos que os Estados Unidos não têm, e agora conta com navios armados com esses Zircons. Eles viajam a 2 milhas por segundo e podem carregar ogivas nucleares. Se a Rússia posicionar um desses navios a algumas centenas de milhas da costa leste, levaria de 3 a 4 minutos para atingir Washington.
Quer dizer, isso nem é tempo suficiente para fazer a ligação e lançar os mísseis dos nossos silos. Então, e agora a Rússia também acabou de implantar um novo míssil balístico intercontinental com alcance de 11.000 quilômetros. Ele pode ir a qualquer lugar. Pode viajar sobre o polo sul dos Azovmets, onde nossos sistemas de alerta antecipado não estão olhando. E ele tem ogivas que viajam a 4 milhas por segundo e são manobráveis. Não temos defesa contra isso. Nem sequer as veríamos chegando. Então, é isso. Nós realmente queremos começar uma guerra nuclear com a Rússia quando eles têm armas como essas, contra as quais não podemos nos defender? Essas ogivas podem ter qualquer coisa entre, digamos, 100 quilotons e 1 megaton de potência. Mísseis balísticos lançados por submarinos. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia possuem submarinos nucleares que podem ser posicionados na costa e atingir alvos nos Estados Unidos ou na Rússia em 7 minutos ou menos. Cada submarino Trident dos Estados Unidos carrega 24 mísseis, e eles podem ser usados para lançar um primeiro ataque nuclear. Esses mísseis podem ser lançados a cada 15 segundos quando o submarino está a 45 metros de profundidade. Se você posicionar um desses submarinos da classe Ohio no Mar de Barents, ele pode atingir Moscou em 7 minutos. Portanto, os russos precisam levar isso em consideração. Quando Trump ameaça e diz, bem, vamos enviar um dos nossos submarinos para a costa apenas para avisá-los, isso acende muitos sinais de alerta. Nós sempre temos 4 submarinos implantados no que eles chamam de status de alerta máximo, o que significa que estão em posição de disparo, mas nem sempre chegam tão perto assim. Se você detonar uma ogiva de um Trident, esta é uma imagem da cratera que seria criada por ela. Você poderia colocar o edifício do Capitólio dos Estados Unidos no centro para mostrar a profundidade que teria. Então eles podem usar essas armas. Elas são muito precisas agora. Podem usá-las em um primeiro ataque para eliminar os ICBMs russos, seus silos. Isso cria um perigo de primeiro ataque para a Rússia, do qual eles estão plenamente conscientes. Estamos sempre observando. Temos nossos sistemas de alerta antecipado e nossos centros de comando enterrados na montanha Cheyenne, com as telas ligadas. A Rússia tem a mesma coisa, então ambos os lados estão sempre em alerta, 24 horas por dia, observando qualquer sinal de ataque. Tudo isso acontece meio que nos bastidores. Nós não pensamos nisso, não ouvimos falar disso, mas está lá. Eu fiz um vídeo que mostra o que acontece se formos tolos o bastante para entrar em uma situação em que alguém dispare uma arma nuclear e a Rússia decida retaliar. Tudo começa com um ataque russo contra alvos na Europa e na OTAN. Quando isso acontece, os Estados Unidos lançam o que chamam de ataque de contraforça, mirando as forças nucleares e convencionais russas. A Rússia detecta isso e então lança um ataque em larga escala contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos veem isso e lançam um ataque em larga escala. E em menos de uma hora, haverá 4.000 detonações nucleares que destruirão todas as grandes cidades da América do Norte e da Europa, provavelmente da China também. As enormes tempestades de fogo nucleares criadas por essas explosões cobrirão centenas de milhares de milhas quadradas. E tudo que for remotamente inflamável nas zonas de fogo queimará. Como eu disse antes, não há sobreviventes nas zonas de fogo, porque as temperaturas ficarão muito acima do ponto de ebulição da água. Cerca de 150 milhões de toneladas de fumaça e fuligem serão geradas por essas tempestades de fogo, e elas subirão rapidamente acima do nível das nuvens até a estratosfera, onde não podem ser removidas pela chuva. Os ventos fortes na estratosfera espalharão a fumaça ao redor da Terra em cerca de uma semana, formando uma camada global de fumaça estratosférica. O Sol aquecerá essa fumaça negra e isso destruirá a camada protetora de ozônio acima da Terra. Também bloqueará a luz solar que aquece a superfície.
Este mapa mostra como a fumaça se espalha, e os cientistas calculam que cerca de 70% da luz no hemisfério norte seria bloqueada por essa camada de fumaça estratosférica, e cerca de 35% no hemisfério sul. Ficaria frio demais para cultivar qualquer coisa por muito tempo. 2 semanas após a guerra, as temperaturas despencariam em toda a Terra, caindo abaixo de zero em todas as regiões continentais. O frio extremo reduziria as chuvas em 90%. Poderia permanecer abaixo de zero todos os dias por até 3 anos na América do Norte Central e na Eurásia. Esse frio e escuridão prolongados impediriam o cultivo de alimentos por muitos anos. Atualmente, temos grãos armazenados suficientes para cerca de 50 ou 60 dias de consumo mundial. Nós eliminaríamos não apenas a civilização, mas a maioria das pessoas e dos animais terrestres do planeta. É isso que uma grande guerra nuclear faria. Esta é a imagem de um fazendeiro em um campo árido, olhando para um céu sem nuvens. É assim que a fumaça apareceria. Dizem que ao meio-dia haveria tanta luz em junho quanto a de uma lua cheia hoje à meia-noite. É assim que ficaria escuro. Então, vou deixar a Ivana falar sobre o que aconteceria. Mesmo que não fosse uma guerra nuclear em grande escala, poderia haver, por exemplo, uma guerra entre a Índia e o Paquistão com menos armas atômicas, mas ainda assim o efeito seria semelhante. Sim, não. Obrigada, Stephen. O que o Stephen está descrevendo é o que chamamos de inverno nuclear. Na verdade, sabemos sobre isso desde o início da década de 1980, quando cientistas daquela época descobriram o que aconteceu com os dinossauros há 66 milhões de anos. E começaram a se perguntar se existem coisas semelhantes que poderiam acontecer hoje. Coisas que poderiam eliminar a maior parte ou grande parte da vida no planeta. O que aconteceu com os dinossauros foi que um asteroide atingiu a Terra no que hoje é a península de Yucatán, no México, causando mudanças ambientais globais tão amplas que incluíram um resfriamento inicial do clima e, posteriormente, outros impactos também. Eles perceberam que, no caso de uma guerra nuclear em larga escala, a fuligem liberada na atmosfera bloquearia a luz solar que chega à Terra, levando à queda das temperaturas e ao colapso da agricultura. O que estou mostrando aqui é um artigo publicado na Nature Food por um grupo da Universidade Rutgers em 2022. Como eu disse, parte dessa pesquisa vem sendo realizada desde o início da década de 1980, mas os estudos mais recentes utilizam os modelos climáticos avançados que desenvolvemos para lidar com outro problema, o problema aquecimento global. Portanto, o que estamos analisando aqui cenários de como uma guerra nuclear pode se desenrolar no planeta. À extrema esquerda, você vê a quantidade de fuligem produzida. Por exemplo, o cenário do meio aqui, 37 teragramas ou 37 milhões de toneladas de fuligem, representa uma situação chamada de guerra nuclear regional limitada entre a Índia e o Paquistão. Nesse caso, o número de vítimas diretas causadas por fatores como explosão e calor é estimado em mais de 30 milhões de pessoas. Os dois cenários inferiores se referem a uma guerra em que os Estados Unidos e a Rússia utilizam cerca de 1/3 de seus arsenais atuais, ou aproximadamente 4.400 ogivas no total. E o número de vítimas diretas ali é estimado em cerca de 360 milhões. Pelo que sabemos de Hiroshima e Nagasaki, eu diria que o número de vítimas da radiação seria aproximadamente o dobro do número de vítimas diretas, aquelas mortas no momento, no dia do ataque. E Stephen, se você agora apenas nos deixar ver o restante, os números realmente horríveis. Estes são os números de vítimas de fome até o final do segundo ano. Quantas pessoas morreriam de fome sob esses diferentes cenários? E novamente, se focarmos no cenário de 7 teragramas Índia e Paquistão, isso significa mais de 2 bilhões de pessoas morrendo de fome.
E, no cenário de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, mais de 5 bilhões de pessoas morreriam de fome. Eu só acrescentaria que é ainda pior do que isso, porque esse estudo foi baseado em uma população mundial de 7 bilhões de pessoas. Agora temos mais de 8 bilhões. Podemos simplesmente adicionar mais 1 bilhão de mortes a cada um desses cenários, porque o fato de termos mais pessoas agora significa que mais pessoas morreriam de fome. Não haveria comida extra só porque há mais gente cultivá-la. Trata-se da incapacidade do planeta de sustentar esse tipo de crescimento. Então, se você for para o próximo slide, acho que nossa grande conclusão aqui é que precisamos eliminar as armas nucleares. Queríamos dar a vocês uma noção da escala dessas armas e do que acontece com a energia que elas produzem. Uma das coisas sobre as quais não falamos, mesmo no caso de uma única explosão nuclear, embora Stephen já tenha conversado com Pascal Lotas sobre isso no passado, é a noção do pulso eletromagnético. Uma arma nuclear detonada bem acima da atmosfera, cerca de 160 quilômetros acima da superfície do planeta, poderia produzir um pulso eletromagnético tão poderoso que uma única explosão poderia desativar a rede elétrica. No caso de um país inteiro, como os Estados Unidos, seriam necessárias, por exemplo, 3 dessas explosões para desativar a rede elétrica em todo o território. E então, é claro, com o número de ogivas nucleares que Stephen mostrou, mais de 12 mil atualmente, o cenário mais provável não é apenas uma única explosão nuclear. É que uma explosão poderia desencadear uma cadeia de eventos que levaria a uma guerra nuclear. E então estamos diante de mudanças ambientais tão severas que elas causam inverno nuclear e fome nuclear, além da destruição da camada de ozônio. Às vezes as pessoas me perguntam, então não haveria algum lugar onde as temperaturas ainda seriam hospitaleiras à vida? Por exemplo, a Nova Zelândia poderia ser um desses lugares, mas se cerca de 70% da camada de ozônio for destruída, isso não vai apenas afetar nossa capacidade de ficar ao ar livre. Também vai impactar o crescimento das plantas. Assim, o mesmo tipo de modo de fome entraria em ação, mesmo que as temperaturas não fossem tão frias quanto esperamos em média, ou não chegassem a níveis de congelamento, como Stephen estava dizendo. Vou parar por aqui e deixar o Stephen concluir com mais alguns slides. Eu queria terminar com uma nota um pouco mais positiva, porque ainda podemos evitar uma guerra nuclear. E já tivemos líderes no passado que foram muito claros quanto a isso. Nunca as nações do mundo tiveram tanto a perder ou tanto a ganhar. Juntos salvaremos nosso planeta, pois juntos pereceremos em suas chamas. Podemos salvá-lo, devemos salvá-lo, e então conquistaremos a eterna gratidão da humanidade e, como pacificadores, a eterna bênção de Deus. Amém. Todos nós precisamos ser como John F. Kennedy e nos manifestar. Não podemos ficar em silêncio agora, não com as coisas indo do jeito que estão. Ignoramos as consequências ambientais de longo prazo de uma guerra nuclear por décadas, e isso precisa fazer parte da discussão. Não existem objetivos políticos ou nacionais que valham o risco de destruir a maior parte da vida na Terra. Então essa é a minha palavra final sobre o assunto. Pascal, se você não se importar, eu gostaria de acrescentar mais um ponto. Quando vi aquele slide do Stephen sobre nada valer esse risco, comecei a pensar nas coisas simples que fazemos como indivíduos ou com nossas famílias. Por exemplo, eu me lembrei de que, quando nossos filhos eram pequenos, meu marido e eu, entre nós dois, eu sei que pode parecer um pouco louco, tínhamos 7 apólices de seguro de vida. Era como se, em caso de tragédia, quiséssemos garantir que o futuro da criança pudesse ser protegido,
pelo menos do ponto de vista financeiro. E eu simplesmente não consigo acreditar que nós, de forma tão simples, não tenhamos uma apólice de seguro para este planeta lindo, maravilhoso e incrível em que vivemos. Estamos falando de minutos para uma guerra nuclear que certamente poderia destruir a civilização humana e possivelmente eliminar toda a vida complexa do planeta. É simplesmente inimaginável. Realmente é. Estamos falando sobre um evento de extinção. Quero dizer, teríamos sorte, como espécie, se sobrevivêssemos a isso. As chances de que todos os seres humanos desapareçam em 20 ou 30 anos são muito grandes e muito reais. E nenhum bunker no mundo vai te salvar da fome se não houver ninguém para trabalhar a terra, certo? A única coisa que separa esse tipo de futuro de um próspero é a política. Não há seguro contra isso. O mais louco é que, nos anos 1960, nós entendíamos isso e tínhamos medo. As pessoas estavam genuinamente assustadas. Meu pai, que hoje tem 81 anos, me contou que quando era um jovem adolescente, eles tinham medo de verdade de que o mundo pudesse acabar no dia seguinte, que o fogo engolisse toda a Europa, e não importava onde você morasse. A diferença agora é que temos ainda mais dessas armas do juízo final, e temos menos medo. Essa não é uma boa combinação. A pergunta para mim é: para onde foi parar o maldito medo? Ou, como o Sr. Karaganov na Rússia realmente diz, como fazemos as pessoas voltarem a ter medo dessa realidade? Porque é uma realidade. Talvez tenhamos nos acostumado tanto a pensar nisso como ficção científica que passamos a tratá-la como um filme, certo? Literalmente pensamos nisso como filmes. E é isso que o vídeo que você mencionou no começo, Steven, meio que sugere. Sabe, é tipo, conhecemos isso dos filmes, o grande aconteceu, é perigoso, vamos apenas nos abrigar em nossos sofás aconchegantes e esperar até que acabe. E eu realmente não sei como mudar isso, mas fico muito feliz que vocês, como cientistas, possam falar sobre as implicações no mundo real. Porque os mais loucos entre os loucos são as pessoas que dizem podemos arriscar, vale a pena. Tipo aquele vale a pena da Madeleine Albright. Vamos tentar. Você tem, a partir de suas pesquisas e dos muitos anos que passou nesse campo, alguma noção de se há uma nova mudança vindo aí na forma como tentamos lidar com isso? Porque acho fascinante que o Sr. Putin diga, vou estender unilateralmente o regime, vou simplesmente mantê-lo, mesmo que tenha expirado. Mas Donald Trump acabou de dizer, tanto faz, não me importo, precisamos de mais armas. Quero dizer, já temos o suficiente para destruir o planeta de qualquer maneira. O que... Tenho a impressão de que os russos têm uma noção muito mais forte da realidade sobre quais são os perigos aqui. Mas no Ocidente parece uma mistura de incompetência, arrogância e soberba, beirando a insanidade nesse ponto. Fiz uma palestra outro dia e disse que os líderes dos Estados-Unidos e da OTAN não têm mais nenhum medo da dissuasão nuclear ou de uma guerra nuclear. Eles não se sentem dissuadidos. Quero dizer, os Estados Unidos, a OTAN, os britânicos. Atacaram sistemas russos de alerta antecipado, bombardeiros estratégicos russos. Chegamos até a tentar avaliar as tentativas de assassinato de Putin, sendo a última contra sua residência oficial, onde também há um centro de comando e controle nuclear. Isso era impensável durante a Guerra Fria. Quero dizer, como você disse, as pessoas simplesmente não fariam isso. Nada parecido jamais aconteceu. Mas agora eles estão jogando roleta nuclear toda semana, e eu não entendo isso. Os britânicos e os países bálticos estão falando em parar navios russos em alto mar para mostrar algo à Rússia. Bem, os russos agora, muitos deles estão falando seriamente em usar uma arma nuclear contra os britânicos ou a OTAN. Muita gente está até defendendo isso. O Putin provavelmente é a única pessoa que não quer usá-la. E acho que há uma grande ironia na ideia de que muitos desses neoconservadores acham que, se conseguirem se livrar do Putin, tudo ficará bem. Se eles se livrarem dele, vão colocar alguém mais propenso a realmente apertar o botão.
Então estamos pisando em gelo fino. Como eu disse antes na minha fala, o que realmente precisamos fazer agora é relaxar e aceitar a oferta de Putin para estender a observação do Tratado New START por mais um ano. Mas você sabe, é difícil fazer os russos nos levarem a sério em qualquer coisa depois que acabamos de lançar um ataque com 91 drones que tentou atingir a residência oficial de Putin. E não há dúvida sobre isso. Scott Ritter falou sobre como os russos apresentaram um chip de um dos drones que só poderia ter sido programado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Podemos negar que não sabíamos de nada, mas isso é mentira. Então, Então, deixe-me acrescentar alguns pensamentos, Pascal, sobre a sua pergunta. Sabe, acho que parte do motivo pelo qual as pessoas pararam, não apenas de ter medo, mas até de estar cientes dessa ameaça, foi essa ideia de que, com o fim da Guerra Fria, a ameaça de uma guerra nuclear havia desaparecido. A Guerra Fria acabou, e as armas nucleares saíram da consciência das pessoas. E acho que, somado a isso, há essa ideia de que já vivemos em uma era nuclear há 80 anos e que, em princípio, nada deu errado, embora tenhamos chegado muito, muito perto, muitas vezes, em termos de acidentes, da crise dos mísseis de Cuba e de potenciais erros de cálculo. E ainda estamos, como Stephen disse, em terreno instável. Essa ideia de que nada deu errado dá às pessoas uma falsa sensação de segurança. Elas pensam, sabemos o que estamos fazendo, estamos no controle. Se formos de forma precisa, tanto tudo deve estar funcionando. Os adultos ficam até por So everything must be working, the adults must be in charge. No, Nicholas Taleb. Não, Nassim Nicholas Taleb, o cisne negro, em seu livro, quero dizer, ele tem essa metáfora maravilhosa. Sabe, o que estamos fazendo é ser os perus 2 dias antes do Dia de Ação de Graças, apontando para um gráfico e dizendo, durante todo o ano, a população de perus aumentou. Nada com que se preocupar. Quero dizer, basta um único evento. Precisamos de apenas um. Absolutamente, absolutamente. Sabe, estamos chegando ao ponto em que amigos meus me dizem que a melhor esperança que eles têm é um documentário sobre alienígenas tentando nos proteger de nos autodestruirmos. Bem, quero dizer, estamos chegando a um ponto em que quase é preciso se tornar religioso só para não desesperar com a direção para a qual essa irresponsabilidade está nos levando. A questão é que, mesmo em um sistema com 2 ou 3 potências nucleares, se uma delas for irresponsável o suficiente, todo o sistema entra em colapso. Quero dizer, toda a ideia de destruição mútua assegurada só serve como salvaguarda se as pessoas realmente quiserem evitar a destruição mútua assegurada. Se um dos lados disser, tudo bem, me destrua, 99% da minha população desaparece e eu aceito, então tudo desmorona. 99% of my population gone, I'm fine. But it's even worse than that, Pascal. Mas é ainda pior do que isso, Pascal, porque em 1983 tivemos 2 incidentes muito famosos. Um foi o Able Archer, um exercício da OTAN muito sério que os russos interpretaram como algo real. Eles começaram a colocar ogivas nucleares em bombardeiros. E houve outro caso em que basicamente algo apareceu nas telas de detecção deles, um alinhamento entre satélites e nuvens, e eles acharam que estavam sendo atacados. E um oficial soviético, Stanislav Petrov, decidiu não repassar essa mensagem. Ele simplesmente pensou, olha, isso parece estranho demais. Parece que são 5 mísseis vindo. Por que eles mandariam só 5? Se estivessem realmente nos atacando, mandariam muito mais. E ele essencialmente impede uma guerra nuclear, sabe? Sozinho, o homem que salva o mundo. E hoje basta uma pessoa achar que está sendo atacada, nem precisa tomar a decisão deliberada de atacar outro país, apenas acreditar que está sob ataque e que precisa lançar uma resposta. E se isso acontecer, de novo, todos nós estaremos perdidos, porque esse único ataque não vai encerrar a história. As simulações, os jogos de guerra, mostram que isso sempre evolui para uma guerra nuclear em grande escala. Mas quero acrescentar uma coisa em um tom um pouco mais positivo, que é, você disse que nos anos 60 as pessoas tinham medo.
É verdade. Mas eles também estavam protestando. Sabe, aqui nos Estados Unidos houve protestos contra os testes nucleares que realmente levaram Kennedy e Khrushchev a negociar o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. Depois, nos anos 80, nos anos 70, isso meio que ficou em segundo plano por causa da Guerra do Vietnã e de todos os outros problemas que aconteciam naquela época. E então, no início dos anos 80, Reagan chega ao poder nos Estados Unidos e tudo enlouquece em termos da expansão nuclear. Em essa emenda, talvez 70 mil usem nuclear. Outros, temos 18 mil, certo? 70,000 nuclear warheads today. We have over 12,000, right? So that's the improvement. Então, esse é o progresso. Mas no início da década de 1980, aqui na cidade de Nova York, em 1982, 1 milhão de pessoas marcharam contra a corrida armamentista nuclear no Central Park. Havia um nível realmente amplo de conscientização. Houve o filme The Day After, que convenceu Reagan de que ele realmente precisava se afastar da ameaça de uma guerra nuclear. O comício no Central Park até influenciou um jovem político russo chamado Mikhail Gorbachev, que começou a pensar se havia maneira de se unir aos americanos. E, de fato, Gorbachev e Reagan quase concordaram em eliminar os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética. US and Soviet nuclear arsenals, and the sticking point was Star Wars. E o ponto de discórdia era o programa Guerra nas Estrelas. E você sabe, a defesa antimísseis. E eles nunca o fizeram. Mas podemos fazer de novo. É uma decisão política. Precisamos de uma conscientização pública ampla. Precisamos que as pessoas entendam o que está em jogo. As coisas sobre as quais Steven e eu conversamos não são ficção científica, não são invenções. Isso não se baseia no que achamos que pode acontecer, nem em algum escritor ou cineasta se sentando para imaginar uma história de ficção científica. Isso é sustentado por evidências científicas. É algo que sabemos, de certa forma, há décadas. E a menos que as pessoas entendam o que está em jogo, não seremos capazes de lidar com isso. As apostas são altas demais. E quero dizer, pessoal, mesmo que alguém diga, o inverno nuclear é exagero, é tipo, você viu o que essas bombas fazem? Temos provas reais de Hiroshima e Nagasaki. Uma das tragédias é que talvez porque essas duas cidades se recuperaram, algumas pessoas pensam, bem, não foi tão ruim assim. Não, aquelas eram bombinhas minúsculas comparadas ao que temos agora. E não haveria recuperação. E uma das coisas que as pessoas provavelmente subestimam é que elas ouvem pessoas como nós, cientistas e acadêmicos, falando sobre isso e acham que é algo amplamente conhecido. Mas não é. Nós não temos impacto. Falamos sobre o assunto, divulgamos, talvez apareça na TV ou em algum outro lugar, e é aí que tudo para. No momento em que a transmissão acaba, acabou, e nada muda. É por isso que precisamos da ajuda dos ativistas. Pessoas que realmente entendem como mobilizar multidões. Porque nós, acadêmicos, não nascemos ativistas ou organizadores, certo? Somos analistas e precisamos da ajuda dos ativistas para voltar às manifestações. Sabe, nos anos 1980, nós não tínhamos a internet, e isso faz diferença. Hoje podemos fazer algo se tornar viral se quisermos. Então eu pediria a todos os seus ouvintes, se acharam nossa apresentação convincente, espalhem, enviem para seus amigos, seus parentes e peçam que façam o mesmo, porque algo pode se tornar viral rapidamente. Milhões de pessoas podem assistir a isso se vocês se derem ao trabalho de compartilhar, de divulgar. Estamos fazendo tudo o que podemos para informar vocês, mas é preciso que tomem a iniciativa por conta própria. E meus amigos, precisamos que os russos protestem na Rússia, os americanos nos Estados Unidos e os europeus na Europa, porque precisamos convencer nossos próprios governos de que isso é uma loucura. Exigimos, em nome do povo, um tratado global sobre isso, para levar o TNP adiante. Temos as tentativas nas Nações Unidas com o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Já o conseguimos, estamos a caminho, mas precisamos de mais apoio público. Absolutely.
Com certeza. Sim, se você não se importar sobre o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, agora já temos uma maioria. Mais de 50% dos Estados-membros da ONU aderiram a esse tratado. Eles o ratificaram ou assinaram. Só precisamos continuar avançando. As pessoas precisam entender o que está em jogo e precisam informar seus representantes eleitos. As pessoas deveriam escrever para o presidente Trump e pedir que ele prorrogue o tratado New START. É algo muito claro, muito simples que podemos fazer agora hoje. E o presidente Trump, na verdade, falou sobre isso no início de seu mandato, ou pouco antes de assumir o cargo. Ele falou sobre a desnuclearização. Acho que o presidente Putin também entende muito bem o que está em jogo aqui. E acredito que esses dois líderes poderiam se reunir, se decidissem fazê-lo. É só isso que seria necessário. Apenas se reunir para dizer, ok, temos 5.000 ogivas nucleares. Que tal reduzirmos para 1.000 cada um? Ainda seria o suficiente para destruir o planeta. Ainda seria o suficiente para se destruírem mutuamente. Mas que tal começarmos esse processo de redução? E você mencionou o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Essa é uma obrigação. O desarmamento é uma obrigação de todos os estados que possuem armas nucleares, incluindo, é claro, os SWOTs, a Rússia, a França, o Reino Unido e a China. Todos são obrigados, de acordo com esse tratado, a trabalhar em prol do desarmamento. Sim, e só para mencionar, nós temos histórias de sucesso e já descobrimos mecanismos políticos. Scott Richter faz parte disso. Se você envia especialistas em controle de armas nucleares para o outro lado e faz a verificação por conta própria, isso tem funcionado muito bem. Isso levou a reduções. Então sabemos que tipos de mecanismos podem ser usados de forma realista. Não é como se fosse, você está sonhando. Não. São mecanismos realistas, porque há verificação mútua. Você faz um acordo, depois verifica e incorpora tanto a verificação quanto a resolução de disputas nesses mecanismos. Enfim, resumindo, agradeço a ambos pela defesa dessa causa e pela pesquisa sobre o tema. Ivana Hughes e Stephen Starr. Vocês podem ser encontrados, quero dizer, se as pessoas pesquisarem seus nomes no Google, poderão encontrar seus perfis e seus trabalhos acadêmicos. Vou colocar os links na descrição deste vídeo abaixo. Ivana, Steph, everything para vocês hoje. Ivana, Stephen, thank you for your time today. Muito obrigado, Pascal Lotas. Pascal.